Bom, um dos menores biomas brasileiros, o Pantanal, né? Então vamos abordar ele um pouquinho. É, Boa parte das informações que eu trago para vocês vem desse artigo de 2019. A gente tem um ex-aluno da FURB, ele era uma turma antes da minha, o Tortato. Está trabalhando no Pantanal com onça, né? Talvez vocês tenham acompanhado algum Instagram dele, enfim. Ele todo dia se encontra com onças, é um negócio incrível, nas saídas a campo dele. E eu pedi ajuda para ele para achar informações mais atuais do Pantanal. Ele passou esse artigo aqui, que inclusive ele é um dos coautores, e boa parte da informação de riqueza de espécies vem desse trabalho. Mas tem um documentário bem interessante do planeta Terra chamado Brasil Selvagem Pantanal. Tirando, claro, ali o sensacionalismo, né, com jiboias e afins, ele é bem interessante para conhecer um pouco da paisagem. Se vocês quiserem olhar, ele está no YouTube, tá gratuito. Dê uma olhada. Também tem na Netflix para quem é assinante, enfim, vale a pena dar uma olhada, tá? Bom, o Pantanal é a maior planície inundável ou alagada do mundo. Tem 140 mil quilômetros quadrados. Tá? Vocês já vão entender por que ele tem esse formato numa das próximas imagens. Tá? Ele está lá no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né, do Brasil, né, ele ocupa essa parte, mas o seu tamanho como um todo transpõe, né, as outras regiões. Ele é patrimônio nacional, tá lá na Constituição de 88, e de acordo com a Convenção de Ramsar, que é a Convenção para a Proteção de Áreas Úmidas do Mundo, né, dentro da Convenção da Diversidade Biológica, parte dele é Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Tá? É tão interessante porque o Mato Grosso queria mudar de nome, o Mato Grosso do Sul, para chamar Pantanal e não ter mais a confusão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Mas eu lembro dessa discussão uns anos atrás, ela só não vingou. Mas seria interessante, né? O estado chamado Estado do Pantanal. Enfim, ele tem, assim, mais redondamente, 179.300 km², e 78% dele está no Brasil, 18% na Bolívia e 4% no Paraguai. Ele ocupa mais ou menos essa distribuição ali. Tá? E olha só, isso aqui eu vou falar um pouco depois da geologia, mas vejam que isso aqui é uma depressão. Tá? Aqui, ó, isso afunda. Tá? Esse não foi um meteoro que caiu aqui, né? Mas essa conformação é o que fez com que a água fique retida ali por um tempo, né? Então, exatamente esses são os limites. É fácil delimitar o Pantanal, né? Diferentemente de alguns outros, entre aspas, biomas brasileiros, tá? Ele é uma planície, uma savana inundável, tá? Então ele seria cerrado, né? Se não fosse essa retenção de águas, tá? E aqui a área que é inundável, não é todo ele, né? Não significa que isso aqui tudo vai ficar embaixo da água, tá? Mas essa área aqui tem mais ou menos, né, 100% de frequência de inundação, né? Essas áreas amarelas já tem muita ação antrópica, né? E em verde ainda vegetação nativa. Tem bastante vegetação nativa porque é difícil ocupar ele por conta das inundações, enfim, né? E o pessoal acaba usando muito para a criação de gado, que é um problema também, obviamente, mas é mais ou menos essa delimitação do Pantanal brasileiro, né? Aqui dá para ver, né? O Pantanal ele é muito plano, ele tem algumas montanhas, mas muito poucas, tá? E forma esses vários lagos, né? Quando os rios acabam baixando. A maior parte do Pantanal está em terras privadas, 93%, ou seja, mais ou menos 7% é de unidades de conservação. Tá? A planície pantaneira, né, tem quase 80% de cobertura vegetal nativa ainda e bem conservado, que é importante. Tá? É, Áreas protegidas cobrem mais ou menos 5%, né, um pouco mais, pouco menos, do Pantanal. Tem bastante RPPN, o que é interessante, que ajuda a proteger uma maior parte. Né? E tem 7 terras indígenas também que ocupam uma outra parte. Bom, aspectos gerais, né? São depósitos de rio, obviamente, né? Já que é uma área inundável, então esse solo é muito depósito de rio. A paisagem é esse mosaico, tá? De áreas alagáveis e não alagáveis. As áreas não alagáveis são chamadas de morros, morros que têm 2, 3 metros de altura, entendam isso. É bem interessante porque uma vez eu estava num congresso e alguém falou, os morros do Pantanal. Eu vi na foto, não vi morro nenhum. Mas qualquer coisa que fique fora da inundação é um morro na região, tá? E foi formado no período quaternário, tá? Resultante de uns processos erosivos que eu vou explicar na sequência. Ele é composto por um cinturão de terras altas que circundam, né, aquela planície. Então, olha aqui, ó, mais ou menos 100 metros de distância, aquele afundamento que eu mostrei lá para vocês, tá? Então, essa é a Serra do Maracaju. Aqui é alto, né? E aqui depois é a parte baixa do Pantanal. E aqui é a planície do Rio Negro. Não é o Rio Negro do Amazonas, né? Outro. Como é que aconteceu, né? Como é que esse processo de origem do Pantanal? Ele está escrito nesse artigo, Origem e Evolução do Pantanal Mato Grossense. E o primeiro evento, né? A origem do Pantanal deve ser
buscada lá no Cretáceo, na verdade, quando não existia ainda a depressão do Alto Paraguai, então isso era uma região, entre aspas, normal, né? Não havia aprofundado. Era uma área elevada, como a gente pode ver naquela outra imagem, e fornecia sedimentos para as bacias do Cretáceo Superior, que circunda na atualidade o Pantanal. Tá? Ou seja, pela bacia do Paraná, da Chapada dos Guimarães e da Chapada dos Parecis, que contornam aquela região. Então, não tinha nada de especial, né? No final do Cretáceo, alguns esforços tensionais aqui naquela região relacionados ao surgimento de alguns blocos na plataforma brasileira, né? É, que são reflexo da região andina, da orogênese dos Andes, né? Promoveu um processo de desestabilização tectônica naquela região e ele acabou trincando, né? Com falhas e dobramentos. É um processo geológico comum, né? Mas aconteceu em maior escala naquela região. E por fim, a partir da reativação tectônica do Cretáceo, quando houve um maior afastamento, né, das placas, a superfície passou por um processo de abatimento diferenciado, tá? Por conta daqueles processos erosivos anteriores que originou aquela bacia sedimentar, onde hoje está o Pantanal Mato Grossense. Tá? Então, esse é um resumo mais ou menos de como ele se formou. Eu recomendo a leitura, é um texto tranquilo de ler em português, né? Então, a origem do Pantanal está, resumindo, né, intimamente ligada à tectônica de placas e à formação dos Andes. O período pré-andino, né, lá no Cretáceo a região era mais elevada. Com a formação dos Andes, mais ou menos 50 milhões de anos atrás, né, essa região sofre um pouco por conta da tectônica. Há esse abatimento da região do Pantanal no Cenozoico, tá, um mecanismo de compensação pelo surgimento andino. Há um aporte de sedimentos que preencheram essa depressão, né, então, com aluviais, né, e há um segundo processo de abatimento mais ou menos 3 milhões de anos atrás, tá, onde formam a formação dos lagos na borda oeste. Então, assim, houve um processo contínuo de formação desse Pantanal, né. Como é que é a fauna desse Pantanal? É extremamente rica em lagartos e aves, baixos endemismos, porque é uma região, primeiro, pequena, né, recente e com muitos ecótonos. Tem componente amazônico, atlântico, chaquenho, né, a dos chacos e do cerrado. De plantas, mais ou menos 2.000 espécies, é o que traz naquele artigo. De aves, 580. 271 de peixes, 174 mamíferos, 131 répteis e 57 anfíbios. É pouco até, né? Assim, pensando que é uma área úmida. Mas entendo que é uma área úmida sazonal. Chove metade do tempo, outra parte do tempo não chove. Tá? As borboletas podem abranger mais de 500 espécies nessa área de inundação e mais de 1.000 espécies na bacia do Alto Paraguai. Tá? Tanto é que é uma área rica e tem um borboletário ali no Pantanal. Né? Então, assim, é uma área riquíssima para quem quer estudar borboletas. Deve ser bem interessante, né? Os invertebrados, portanto, né, a maioria das espécies concorre com o cerrado. Há uma grande riqueza de borboletas, como eu falei. 43% das espécies do Brasil. Tá? Além de estar cheio de abelhas, formigas e cupins. Até porque isso vem da origem do cerrado, né? Abriga populações substanciais ainda de onça. Onça pintada. Tá? Tem muito cervo do Pantanal, lontra gigante, arara jacinto, que é essa azul, né? E o veado campeiro. Esses são os animais mais comuns, assim, e em grandes populações ainda, felizmente. É uma área de pesca, né? Pesca esportiva. Eu acho isso um nome muito estranho, porque você machuca muito o animal, né? Então, assim, põe um anzol na boca dele, depois você tira e solta ele. Enfim, mas dourado tá lá, esses grandes animais, peixes de água doce do Brasil e também muitas espécies de piranha, né? Aqui algumas espécies de anfíbios da região. Como eu falei, rico em serpentes e lagartos, né? Ali a gente tem Acanthocheles macrocephala e o jabuti também é dali, né? Um dos, né? O jacaré do Pantanal, que está aí, Caiama Yacaré. Está ali uma medida mais ou menos, né? Maior que um homem. Quase extinto, né? Nos anos 70, até que uma campanha fez com que ele fosse proibido a caça para fazer bolsa, sapato, essas coisas com couro, né? E agora tem uma superpopulação. Então, assim, tem que se chegar a um equilíbrio ainda, né? Então, talvez em alguns casos necessite de manejo humano, porque como já desequilibrou tudo, né? Talvez a necessidade de um certo ação humana para agora manter. Só falando um pouquinho das aves, né? Daquelas 580 espécies, 10 são endêmicas e 11 são ameaçadas. É a maior área de aves palustres. Tem muita gente que vem do mundo todo só para ficar olhando aves, né? Assim, uma crítica, entendo, mas é uma área que o pessoal vem fazer turismo para observar a ave, o que é bem mais interessante do que fazer pesca esportiva, né? E é rico em psitacídeos, tá? Aqui algumas das aves, né? Tuiuiu, carão, pato selvagem, tá? É área de berço de muitas espécies, né? Cabeça seca, tapicuru, o João Grande, nomes bem criativos, né?
as araras, né, Canindé, Araquã do Pantanal, Arara Azul, tá? Bom, tem bastante trabalho de aves, né, mas como eu disse, há uma similaridade muito forte, né? Então, 0,5 aqui com o Cerrado, né, tipo 53%, 45% com a Amazônia, com o Chaco, com a Mata Atlântica, porque é um processo migratório e é área de passagem para muitas espécies de aves. Tá? A fauna, né, 59% ocorre também no Cerrado e no Chaco, e tem alta densidade de mamíferos, tá, de quase todos os tipos. Há um problema com o gado, como eu falei, que é uma atividade desde o século XVII, que é basicamente a atividade predominante. Tá? Tem mais ou menos 3 mil fazendas no lado brasileiro e muito mais na Bolívia e no Paraguai. Tá? Só que é baixa densidade, na média de 0,5 a 0,8 cabeças por hectare, o que ajuda a manter um pouco a biodiversidade. Tá? Tem problemas de espécies exóticas, com invasão de java-porco, do caramujo africano. Tá? Então, assim, eles estão presentes nessa região. E o Pantanal, ele pode, obviamente, como qualquer região, tem suas subdivisões, suas ecorregiões, né? Os nomes é que são legais. Tem a região de Cáceres, ali em verde, Poconé, aqui em cima. Tá? Esse é um trabalho do Silva e Abdon, que definiu as áreas do Pantanal, né? O Barão de Melgaço, que é essa região aqui, tá? A região do Paraguai, a região do Paiaguás, que é essa daqui, Nhecolândia, essa região aqui, Abobral, essa em amarelo, Aquidauana, essa em azul, Miranda, que é essa daqui, tá? Nabilec, que é esta amarela, e por fim, Porto Murtinho, que é essa aqui embaixo. Tá? Então essas são as regiões florísticas, mais ou menos, ou ecológicas do Pantanal. É, Essas regiões, são várias as propostas, na verdade, né? Esse trabalho que eu mostrei para vocês, como eu falei, é do Silva e Abdon, que reconhece em essas regiões. E há outras propostas de reconhecimento, tá? Usando tanto tecnologia de satélite ou usando dados de espécies, dados biogeográficos, né? E aí outras delimitações do tamanho do cerrado como um todo, tá? Então, assim, alguns incluem a outras áreas, outros acabam excluindo algumas áreas do cerrado, tá? Então, assim, não é uma proposta universal, apesar de que essa é bastante reconhecida na literatura brasileira e não está nessa tabela, inclusive. O Pantanal já teve faunas bastante diferenciadas ao longo da sua história, né, por conta das mudanças geomorfológicas, né? Cerca de 18 mil anos atrás o clima era seco e frio, 10 mil anos atrás mais quente e úmido, né? 4 mil anos atrás de novo seco e mais frio, e a biota acabou sendo influenciada por isso. Tá? As estações secas e chuvosas são bem definidas, né? Chuvas concentradas no verão, de novembro a março, e produzem um pulso sazonal de inundação, então chove muito e inunda aquela planície. A média anual de temperatura vai de 22 a 26 graus, no verão pode superar 38, tá? E as mínimas são de aproximadamente 18. O clima é AW, ou seja, é geralmente tropical, como a gente já viu, né? Com inverno seco no lado norte e a W associado a um clima CWA, um clima subtropical com invernos secos e temperaturas de 18 graus, com verões quentes e temperaturas mais altas mais ao sul, né? Então dependendo onde se está. A precipitação anual da planície alagável está entre 1.000 e 1.400 milímetros, ou seja, não chove muito, né? Com picos máximos em janeiro e mínimos em julho. Só que essa chuva é muito concentrada. Tá? Aqui para ter uma ideia de como é que essas áreas úmidas, né? Então, inicialmente elas estão aqui ao redor, né? Elas vão avançando e a água vai migrando, né? Para essa região até depois ser drenada pelos rios. Né? Então, em setembro e outubro aqui ainda tem áreas úmidas, né? Só que em março e abril elas estão secas. Então, a água ela migra das cabeceiras dos rios, elas vão inundando essa região e esse processo elas vão ao longo do tempo drenando conforme para de chover nas cabeceiras. Tá? Aqui para entender uma média de um diagrama climático, mais ou menos, né? Como é que é a chuva nas áreas de platô e nas áreas planas, né? Então chove mais nos platôs no início, depois para de chover e a água escoa, né? E volta a chover depois novamente. Bom, aqui uma foto do Tortato, quem quiser olhar o Instagram dele, né? Não é a onça que eu queria mostrar, tá? Não é o nosso objetivo aqui, mas é olhar o solo. Esse solo é cinza, isso significa que tem água presente, obviamente, né? Então é um cerrado, é o Pantanal, uma planície inundável, tá? Então os solos da planície alagável são compostos por sedimentos soltos, datados do Quaternário, né? Bastante arenosos e com alguma áreas de argila e com maior teor de matéria orgânica. Aqui, ó, onde é mais escuro tem mais matéria orgânica.
tá? Então é beira de um rio. E, na verdade, eu falei que eles chamavam de morros, né? Não é morro, é cordilheira. Mais ou menos essas regiões aqui, ó, altas, são as cordilheiras. Então, esse aqui é um perfil do Pantanal, né? Uma baía, ou seja, fica aqui uma área onde acumula água durante a estação chuvosa e na estação seca ela pode secar ou não, mas é difícil secar totalmente. Essas são as cordilheiras, são as áreas secas. Tem algumas áreas salinas também, outras cordilheiras. Tem um negócio chamado Caronal, que é tipo um cerrado que fica ali. A savana como um todo, presente nessa região, né? E depois outras áreas úmidas novamente. Aqui, ó, uma baía, né? E aqui uma cordilheira. Paisagem típica do Pantanal brasileiro, ou dessa região úmida, né? Nessa região tem uns fósseis interessantes, eu estou quase acabando a aula. Foi-se encontrado, tem um fóssil, né, Corumbella varneri, de 550 milhões de anos atrás, mais ou menos, que é um cnidário. É filtrador, vivia em águas rasas, mornas e hipersalinas, tá? E está encontrado naquelas regiões em Corumbá, nos calcários de Corumbá. E também tem fóssil lá de Corumbá de um cavalo extinto, a Amerhippus vandoni, de 30 a 18 mil anos atrás, está na região de Corumbá. Então, uma região que fossiliza bastante, como é sedimentar, né, acaba garantindo mais fácil o processo de fossilização. E o IBGE traz lá alguns números de fauna, flora um pouco distintos, né? Não estão tão atualizados quanto aquele artigo, mas dá uma ideia da distribuição, né, dessas espécies. Ok? Pantanal um pouco menos, né, porque também é a área um pouquinho menor.